Setsu estava na escola em um dia completamente normal enquanto conversava com sua amiga de infância, Yuri, sobre o cabelo estar muito grande, mas seus pensamentos estavam em outro lugar, no outro mundo. Ele queria saber como estava a situação. De repente, um círculo mágico aparece na sala de aula, e Setsu sabia muito bem o que era aquilo. Todos foram teleportados para um campo de batalha com demônios armadurados. Setsu não estava com medo, pois já havia enfrentado coisa pior antes, e derruba um deles com um dedo somente, para fugir com Ri. Depois disso, inúmeros guerreiros aparecem para lutar contra os demônios, inclusive a guarda real. Setsu pensou que essa guerra já havia acabado, recorreu com Yuri para um lugar seguro. Todos foram para o reino de Destina, para uma conferência com o rei. Eles explicaram que assim como 5 anos atrás, seu reino estava sendo invadido por demônios terríveis e heróis do outro mundo também vieram ajudar, trazendo a paz. Obviamente, Setsu reconhece a memorial, mas agiu como se fosse uma pessoa completamente leiga. Na hora do treinamento, é claro que Setsu não estava participando, pois já sabia de tudo aquilo. A guerreira Elka aparece para lhe dar bons modos e participar do treinamento, já que ele estava sendo abusadinho. Ele só lembrou que um herói já havia passado por ali. Na hora de atacar, Elka é contra-atacada com um tapinha nas partes traseiras, e com ele reconhece imediatamente que é Setsu. Ela era completamente submissa a ele. Enquanto Genin, o guerreiro, viu isso, percebeu que era Setsu também. Eles foram até a maga, Tea, e que o reconheceu imediatamente por conta da sua mana. O reencontro estava bonito, mas Setsu queria saber o porquê da guerra ter recomeçado. Todos acharam que Setsu havia sumido depois da batalha como Toma, mas ele foi até outro mundo com sua mana e memórias. Setsu sabia que os demônios estavam sendo controlados por maldição, e o único que poderia fazer isso era Toma. Eles também buscaram pelo vilão, mas assim como Setsu não acharam. Mas havia um problema. O rei queria quebrar o acordo de paz com os demônios que Setsu fez anos atrás, sem saber que era culpa de Toma. Ao encontrar com Yuri, que estava se esforçando no treinamento para ser mais forte e proteger Setsu, ele percebeu uma coisa: ele iria acabar com a guerra novamente, mas dessa vez sozinho. Ele pediu que seus companheiros ficassem dessa vez e resolveria tudo. Setsu e os outros foram escondidos pegar o equipamento dele de volta. Enquanto ele estivesse fora, os outros iriam ganhar tempo para uma guerra não iniciar. Yuri o encontra enquanto saía, dizendo que iria junto de Setsu, mas era muito perigoso para ela. Ela queria manter segura no castelo. Antes de ir, ele corta seu cabelo usando magia como prometido, e com lágrimas nos ossos ouviu partir. O antigo artesão e sua neta foram bem marcados pela visita de Setsu na primeira vez que estivesse nesse mundo, pois ele tinha uma fortuna pelos itens feitos à mão. Contudo, esse artesão havia falecido e sua neta prometeu terminar seu trabalho, enquanto levava toda a mercadoria para outro local. Ela teve sua carruagem atacada por animal selvagem e se viu em sérios problemas. Mas Setsu aparece para salvá-la e por um momento a garota percebeu e reconheceu, mas não acreditou em seus olhos. Ela tinha que levar essa mercadoria e até pediu que eles a escoltassem como a guarda, mas ele tinha compromissos e só aceitou escoltar ela até a cidade de Portuária, não os produtos. Ela só precisava levar aquele único broche para o continente demoníaco, mas com a guerra acontecendo, obviamente ninguém aceitou a viagem. Eles tiveram problemas com alguns guardas que queriam revistar a pulsa dela, mas Setsu não permitiu, colocando os guardinhas para correr usando o fato deles não poderem sacar suas armas em plena luz do dia. Mesmo assim, Yuri não desistiria tão facilmente, pois aquele era o último serviço do seu avô antes de partir. Setsu disse que a levaria até o continente demoníaco, mas já ia para lá de qualquer maneira, mas que antes que precisavam descansar. Na pousada, Yuri explica a seu avô, enquanto fazia o reparo desse broche, viu que não tinha muito tempo de vida restante, por isso passou seu trabalho para sua neta, que aceitou e prometeu que entregaria o broche. Setsu tinha suspeitas, mas abriu a porta enquanto Yuri estava no banho. Percebeu que era o broche que ela havia comprado por uma fortuna e colocado uma magia de proteção. O preocupado o fato de ter quebrado. Durante a noite, os guardas foram longe demais, indo até a pousada para pegar os dois, mas Setsu foi mais rápido e pegou Yuri com mochila e pulou pela janela. A perseguição foi bem agitada pela cidade, mas ao fim, Setsu e Yuri acabaram em um lugar sem saída. Quando Yuri achou que eles estavam fritos, Setsu pulou no mar, gritando o nome de alguém, com uma invocação, e logo uma criatura marinha enorme apareceu para carregá-los, Leviatã, o deus dos mares, que os levaria até um continente demoníaco. Setsu apresenta Leviatã Yuri formalmente, depois de uma luta contra a grande uma lula gigante, no qual Setsu fez fritura. Enquanto comia, Yuri disse que deveriam levar sua encomenda para o desastre. Mal sabia que essa pessoa era a rainha demônio, mas Leviatã estava muito brava com Setsu, pois eles não viam há anos, e a primeira coisa que Setsu fez foi usá-la de táxi. Algumas crianças da vila próxima até apareceram dizendo que ele deveria pedir desculpas para ela, já que era uma mulher, e para se vingar, Leviatã achou que seria uma boa ideia dividir a lula gigante com todos da vila e fez
Setsu carregá-la até lá. A vila estava passando por problemas de pescas, graças à lula gigante, mas quando Setsu apareceu com seu corpo, todos fizeram uma festa. Só Setsu estava trabalhando na barraquinha de lula, pois Leviatã estava sendo cultuado no seu trono. Durante a festa, um dos guerreiros de desastres, Vlad, achou que a vila estava em chamas e foi correndo até lá. Leviatã parou para conversar com Ruri, que estava curioso sobre como eles haviam se conhecido. Leviatã conheceu Setsu em um combate, no qual ele a calou facilmente, mas depois eles agiram juntos para acabar com a guerra. Nesse momento, Ruri percebeu que Setsu era o herói Setsu das lendas antigas e ficou muito chocada. De repente, Vlad aparece, achando que todos estavam em perigos, mas todos estavam só comendo lula frita. Mais tarde, Vlad foi até Setsu para pedir sua ajuda, o reconhecendo como herói. Desastre estava correndo sério risco de se tornar uma escrava do chefe da maior aliança mercantil de todos e todas e se casando com ele. Tudo para cessar uma possível guerra e só não fez nada contra os humanos até agora, pois manteve sua promessa que fez a Setsu. Então eles não poderiam deixar as coisas assim e partem para o castelo da rainha do demônio. Terran, o chefe da aliança mercantil, estava cercado por guerreiros habilidosos, contudo ele tinha de ser rápidos, pois não sabia a data do casamento. O plano de Setsu era acabar com o casamento, mas Leviatã diz que esse homem poderia acabar com a guerra, mas Setsu explica que Vlad disse que os humanos de Destinia atacaram primeiro e lá eles dizem que foram os demônios. O real inimigo não era nenhum dos dois lados, foi tudo armado e esse tal Terran deve saber sobre. Leviatã estava contente de estar com Setsu novamente em terra, longe da solidão do mar, e agora ele iria com tudo para salvar Desastre. Quando a guerra acabou, Setsu apresentou Desastre com seu bronze e fez ele o símbolo dessa paz. Mesmo com o desaparecimento dele, Desastre manteve a promessa e manteve a paz no continente demoníaco, mas tudo começou a desandar quando o broche se quebrou. Aparentemente um exército de Destinia havia invadido o território demoníaco, mas Desastre tentaram manter a paz. Contudo, o país estava ficando cada vez mais desconfiado dos humanos. Terran foi até a rainha para lhe fazer uma proposta que supostamente cessaria a guerra contra Destinia, que lhe fazia virar uma escrava dele. Mesmo assim, ela não recusou, mas disse que queria um tempo para pensar. Desastre achou que essa era a única forma de manter a promessa, mas é claro que tinha algo de errado. Os humanos não eram culpados pela guerra. No dia do casamento, os demônios estavam extremamente bravos, mas não poderiam fazer nada, pois Desastre queria fazer isso para manter a paz. Contudo, no momento em que a maldição submissão seria colocada em Desastre, Setsu e Levi invadiram com tudo o castelo. Os soldados não eram para Levi, mas havia um mago das sombras poderoso lá, tanto que Setsu teve de lidar com ele. O mago era poderoso, mas não bastante para derrotar Setsu, por isso ele fugiu dizendo que iria relatar isso ao seu chefe. As maldições e magia das sombras entregavam que isso era obra de Toma, e o próximo passo era ir até o reino de feras para encontrar seu rei. Mas antes, Setsu presenteou o Desastre com Bosch novamente, lhe ensinando o novo o que viver. Na infância, o rei Setsu ela o chamava de uma pessoa fria e medonha, mas conforme o tempo foi passando como eles próximos, já que eram vizinhos, ela percebeu quanto ele era gentil por lhe ensinar, brincar com ele e ser uma companhia leal. Ela queria ir até a mesma academia que ele, mesmo sendo muito difícil para ela, pois Setsu era um gênio. Mesmo assim, ela não desistiu e quando Setsu se deparou com sua determinação, decidiu que ele ajudaria até o fim. O treinamento com os estudantes dos outros mundos estava indo bem, mas a que mais destacava com sua magia era Ruri. Ela foi até Elka e Glenn, pois queria um treinamento especial para estar do lado de Setsu, e Elka ficou encarregada disso. E o Rei tinha de ser forte bastante para manter essa paz, e o Rei consegue se virar bem em um combate com Elka. Usando magia, ela reconhece o poder de Rei com tudo. Ainda lhe faltava uma coisa. Elka levou até os esgotos para enfrentar o monstro que havia lá. O monstro era poderoso, mas com alguns ataques flamejantes, e o Rei consegue o derrubar, mas não o matar. Ela não tinha coragem e isso era o que faltava nela, a determinação para matar o inimigo que poderia ferir o seu companheiro. Aquilo é uma guerra e não há espaço para isso. Agora o Rei percebeu que não estava preparada para ir ao campo de batalha ainda. Thea foi até o quarto de Rei para curar seus ferimentos e dizer que queria com sua aliada, assim como os outros, pois ela não conhecia Setsu do outro mundo tanto quanto deles conhecem o herói Setsu. Elka foi um pouco além demais, mas eles não poderiam ensiná-la sobre determinação. Ela tinha que desenvolver por conta própria. Thea disse isso para Elka também, que apesar de perceber que não se preocupar, queria que o Rei fosse capaz, mas quem decide isso era ela mesma. Até Glenn disse que o Rei precisava achar sua própria determinação para lutar e assim conseguiria. Depois de um tempo ela ficou ainda mais poderosa e foi novamente para o teste nos esgotos. Lá ela provou sua determinação para Elka, derrotando a criatura rapidamente, mas na verdade ela não havia matado a criatura, só incapacitado. A sua determinação era ajudar Setsu sem roubar a vida de ninguém. A Elka se surpreendeu, pois era a resposta semelhante de Setsu. No dia seguinte foi declarado que os guerreiros de Destinia iriam até o continente demoníaco. Rei Rei se apresentou como um soldado pessoal da corte, fazendo parte da equipe de Setsu. No meio do caminho para o reino das feras estava muito parado e Levi disse que a amiga de teleporte era muito demorada e exigia muita magia, mas as coisas ficaram animadas quando mais passageiros
mensageiro subiu à carruagem, uma antiga conhecida de Setsu, a Lizzie. Conhecida por ser chorona, ela estava com sua irmã, a Melly. Antes de explicar o que aconteceu, Setsu contou toda a história porque desapareceu. Na verdade, ela não era sua irmã de sangue. Depois que Setsu sumiu, a Lizzie se manteve realizando missões para matar monstros. Em uma delas, teve de se estabelecer em uma vila e ficar na mesma casa que a Melly. Estava determinada a ficar ali depois que tudo acabasse, mas o alvo era um dragão que fazia as pessoas desaparecerem, inclusive o irmão mais velho de Amélie. As pessoas não eram mortas pelo dragão, eram simplesmente desaparecidas. Na noite em que Alice atraiu o dragão até a vila para matá-lo de uma vez por todas, ela acabou perdendo de vista na hora do golpe final, e quando voltou para a vila todos estavam sumidos, mas não havia rastro nenhum do dragão. Amélie foi a única que não desapareceu. Agora, elas estavam aproveitando a carona para o reino das feras, no qual Amélie ficaria segurando, enquanto Alice não matasse o dragão e resolvesse isso tudo. É claro que Setsu e Liv estavam dispostos a ajudar. Depois de formular inúmeras teorias, Setsu chegou bem plausível. Os monstros eram atraídos pelas manas das pessoas, ou seja, ele poderia ser atacado a vila graças a um feitiço muito poderoso. Um feitiço que fazia as pessoas sumirem era um teleporte. O dragão atacava justamente depois das pessoas sumirem, e a principal suspeita era Melly, pois ela foi a única que não sumiu e estava na vila há alguns anos, o suficiente para fazer o feitiço. Quando se viu sem escapatória, Melly se revelou como o dragão que Alice tinha de caçar, e o combate começou. Sem muitas dificuldades, os três conseguem encurralar o dragão para que Alice o derrotasse, mesmo que um pesar no coração. Depois, Setsu e Liv seguiram viagem, deixando Alice sozinha, pois Setsu tinha certeza que ela ficaria bem. Ao retornar para a vila, Alice se deparou com Amélie, que estava viva, cercado por diversos monstros. Ela havia feito os moradores do Becos para seu exército, pois ela era Meloir, a domadora de monstros que trabalhava para Toma. Shironeki é muito popular caçadora de monstros na vila, pois matava os monstros que impediram as rotas mercantis, e sempre ganha inúmeras coisas por isso, mas havia um problema gravíssimo. Sua irmã Mineka estava extremamente doente, e os remédios não surtiam efeito, mas Shironeki prometeu que faria ela melhorar a qualquer custo. Eles teriam de ir até o Rei das Fadas, mas estavam sem barcos disponíveis e Leviatã havia nadado por 3 noites seguidas, então eles ficariam um dia na pousada da cidade para descansarem. Coincidentemente, era o mesmo lugar de Shironeki pegava o remédio para sua irmã. A dona da pousada lhe deu sua missão, um assassinato, mas mesmo sendo algo assim, ele pagaria o suficiente para ficar a vida inteira sem precisar se preocupar com o preço dos remédios. O alvo era Setsu, que entra para alugar um quarto. Durante a noite, depois do jantar com sua irmã, Shironeki saiu para fazer o serviço. Com a ajuda de Kuro Inu, ela pega a chave no quarto e entra enquanto eles estavam dormindo, mas ao atacar, Setsu era uma magia de ilusão. Setsu começa a combatê-la, mas como era muito mais forte, pois era uma bronca por usar magia na cidade, aqui era perigoso. Quando caiu, Setsu e Levi perceberam que ela está amaldiçoado de alguma fonte. Quando ela acorda, está na casa de sua irmã, Setsu e Levi. Mineko não sabia da história do assassinato e disse que Setsu a achou desmaiada e a trouxe para casa. Setsu foi direto ao ponto, dizendo que não era uma doença, era uma maldição que assoava em Mineko. Para isso, ela teria de ser forte, mas Setsu conseguiria tirar a maldição dela. Com sua espada glutônica começa o processo para tirar a maldição, contudo, Kuronu parece para detê-los. Levi lida com ela, e mesmo sendo a deusa do mar, consegue derrotá-la facilmente em terra. Levi obviamente queria respostas. Kuroini disse somente que o objetivo de Toma era se tornar um deus, extinguindo todas as outras raças, mas ela acaba escapando com o teleporte. Quando tudo acaba, Mineko aparece saudável e ferido aos braços de sua irmã. O colar da maldição era o mesmo que Terran queria usar em desastres. Com certeza era obra de Toma, eles precisavam pará-lo o quanto antes. No caminho para o encontro com o Rei das Feras, Shironeki e Mineko apareceram às margens do rio para seguirem caminho com eles. Elas poderiam ser úteis em combates e queria conversar com Kuroinu uma última vez, e tendo certeza de que era difícil, Setsu a deixa entrar na tripulação. No passado, o Rei das Feras aceitou Setsu como mestre da sua vida para treiná-la, mas ela não. Ela o achava presunçoso, e para ser um mestre tinha de vencer em um duelo, pois era o meio de sobrevivência das feras e partiu para cima. Setsu sabia que ela tinha muita coragem. Na capital real das feras estava havendo uma discussão acerca da guerra, mas Regulus, o rei, sua filha, Hua, sentiram uma presença inconfundível. Era Setsu e por isso Hua pulou com tudo para recebê-lo, apesar da recepção ser um pouco bruta. Regulus também não ficava para trás, e o cumprimento deles era porradaria também. Ambos estavam com saudade de Setsu. Setsu informou que o grande causador disso tudo era Toma, que estava vivo. Regulus se dispunha a ir ao campo de batalha, mas seria melhor ele ficar no reino, pois Toma poderia fazer algo ali, e a melhor substituta para ele seria Hua, que era supostamente o candidato a noivo de Hua. Apareceu dizendo que os humanos e demônios são originalmente inimigos das feras, e que eles não deveriam acreditar em um herói que sumiu por 5 anos. Regulus sabia que ambos lados estavam certos, e Roga desafiou Setsu para um duelo. Era para ser algo simples, mas acabou virando um duelo para ver quem casaria com Hua e se Setsu teria o apoio das feras ou não. Naquela noite, Hua foi até Roga para dizer que ele não tinha a menor chance. Setsu era um herói mundial. Ele
Ele sabia disso, mas o mago havia lhe aplicado uma magia especial, que provavelmente faria ele ganhar. Mesmo nesses momentos, Rogar sequer olhou para a rua, por isso ela nunca se apaixonou por ele. O duelo entre os dois começou, mas é claro que Setsu acabou com ele rapidamente, mesmo com sua forma de fera completa. Infelizmente, Rogar tinha esse sentimento de inveja por Setsu e por isso, Toma aproveitou sua fragilidade para sussurrar em seu ouvido. Rogar fica completamente descontrolado e começa a querer matar tudo ao seu redor. Ele estava muito mais poderoso, tanto que Setsu teve de usar sua espada. Aquilo era a maldição de Toma e para isso, Setsu precisaria usar seu glutão novamente, mas antes disso, Toma apareceu tomando a vida de Rogar para mandar uma mensagem. Ele só queria limpar o mundo para que ele e Setsu vivessem felizes para sempre, e disse que ele não havia cumprido sua promessa. Setsu só o acha psicopata, mas Toma tinha certeza de que iria ganhar dessa vez. Eles tinham de partir o quanto antes para deter Toma em seus planos. Wai estava triste com a morte de Rogar, mas seguiu em frente e faria tudo para vingá-lo. 10 anos atrás, quando Setsu foi chamado pela primeira vez para esse mundo, ele estava acompanhado e ambos os humanos foram chamados de heróis, mas Setsu não aceitou isso de bom grado. Ela ficou bravo por essas pessoas o intitularem de algo somente porque ele é conveniente para eles. Mesmo assim, quando o treinamento começou, Setsu se manteve calmo e seguiu confiante. Ele disse que os dois tinham de ser fortes, mas Toma estava com muito medo da guerra, pois estavam ali para enfrentar inimigos desconhecidos em um lugar estranho. Por isso, Setsu disse que tinha de escapar logo com a guerra. O que estava fazendo com eles era realmente injusto, então eles tinham de resolver as coisas o mais rápido possível. Eles eram os únicos aliados na mesma situação, irmãos da mesma terra, e fizeram sua promessa de proteção. Setsu ficou forte rapidamente e resolveu partir, pois para parar a guerra ele tinha de conhecer o mundo afora, mas Toma ainda estava com medo de guerrear e ficou no castelo, mas prometeu que iria ficar mais forte um dia, iria lutar ao seu lado, era uma promessa. Setsu partiu junto de Elka, Grain e Terra rumo à sua jornada, e Toma ficou no castelo para ficar mais forte. Depois de algum tempo treinando, Toma se tornou um cavaleiro com o título do Herói Prateado. Ele estava quase cumprindo sua promessa com Setsu de parar a guerra, ele só precisava se tornar cada vez mais forte. Toma e seus soldados estavam muito motivados a ganhar essa guerra, então partiram para a luta. Em uma das expedições, o Demônio Prateado e seus soldados foram até o templo e dizimaram todos o que haviam lá. Toma matou até aqueles que haviam se rendido, sem piedade alguma, pois segundo ele essa guerra tinha de acabar. No momento em que iria partir, ele ouviu uma voz o chamando, que dizia dar poder a ele o que queria. No começo ele não se importou muito e não caiu na tentação, mas seu colar amaldiçoado disse que podia ver seu maior desejo, e disse que poderia realizá-lo. Toma se lembrou de Setsu e sua partida. Ele queria ser forte para estar no lado de Setsu, por isso aceitou a oferta, pegando o colar. Toma só pensava em matar para cumprir sua promessa. Todos os seus aliados haviam caído nesse caminho. Contudo, uma mensagem real chegou até ele dizendo que era uma delegação para um tratado de paz foi feita e logo passaria por ali. Quando a carruagem passou, Toma reconheceu Setsu instantaneamente e se perguntou o que ele estava fazendo ali. Todos os líderes do continente assinaram um tratado de paz. A guerra finalmente havia acabado, todos estavam comemorando a paz, mas Toma queria voltar para o outro mundo, já que a guerra havia acabado, mas Setsu ainda queria explorar esse mundo. Setsu novamente deixou Toma para trás, assim como havia feito antes. O Oito Amaldiçoado disse que ele deveria buscar pelo seu desejo a qualquer custo, por isso, Toma foi tomada pela escuridão e achou que a solução seria matar todos aqueles desse mundo. Toma foi o primeiro a atacar, e Setsu reagiu começando o duelo de espadas. Estava páreo a páreo, mas no momento final, ambos se acertarem com o poder de suas armas a provocar uma explosão. Quando os companheiros de Setsu apareceram, ambos já haviam desaparecidos. No fim disso, Toma não retornou para esse mundo com Setsu e ficou preso lá. Seu desejo não havia sido realizado pelo cristal amaldiçoado, mas ele tinha uma última fagulha de esperança para Toma. Ele teve visões de um lugar terrível, onde faziam os piores tipos de experimentos com todas as raças daquele mundo, e Toma viu isso na oportunidade de reunir seguidores. Quando as cobaias pensaram que iriam sofrer para estarem ali, o prédio começou a desmoronar e quando tudo estava no chão, Toma, seu salvador, apareceu diante deles. Obviamente, todos se uniram ao Demônio Prateado e se foi uníssono no seu plano para destruir esse mundo. Os humanos e sua frota de navios estavam partindo rumo ao continente dos demônios para uma guerra, e só Elka, Tel, Gra e o Ri sabiam da verdade, o real inimigo era Toma. Todos ali, mesmo sem um contato com Setsu há tempos, confiavam nele e suas palavras, lutariam em nome da paz assim como ele. O combate generalizado começa com a invasão dos humanos à barricada dos demônios. Todos ali estavam nervosos e com medo da batalha, e a pressão estavam fazendo os heróis temerem pela própria vida, achando que matar o inimigo era a solução, e o Rei aparece dizendo que o inimigo nem conseguiu se mexer. Então não havia motivos para matá-lo, a guerra estava mexendo com a cabeça dos heróis. Os humanos pareciam estar com vantagem, mas logo reforços chegaram, ou quase isso. Aqueles mesmos gladiadores apareceram, os que atacaram os heróis quando chegaram a esse mundo, mas eles não estavam atacando somente os humanos, mas também os demônios. A Lise, aprendiz de Setsu, apareceu no campo de batalha invocando por um portal e começa a dizimar os humanos. O grupo de Setsu reconheceu ela, que logo foi
apresentado como fantoche de Meluar. Sem perder muito tempo, Meluar usa seu sangue e mana para invocar monstros no campo de batalha. Os monstros podem até ser poderosos, mas para os humanos normais. Mas o grupo dos guerreiros conseguiu lidar com eles facilmente. Meliur tentou usar Lise, mas Grain, mesmo que não quisesse fazer isso, a derrubou. E Elka pessoalmente derrubou Meluar e perfurou seus olhos para que não pudesse mais lutar com sua mana. Contudo, ela disse ser uma cobaia de experimentos, e não era com os demônios comuns, seus órgãos eram diferentes, por isso, ela ainda tinha muita mana restante e para lutar por Thoma, ele daria sua própria vida. Meluar quebra seus limites, usando sua própria vida em troca e invoca uma quimera gigantesca que se une a ela. Isso deixou os guerreiros em completa desvantagem, pois Elka e Gren não suportavam os ataques da barreira de Thea e Rui, cedeu facilmente com os golpes do monstro. Quando tudo parecia perdido, Elka e Gren notaram uma movimentação estranha e logo, Alice aparece atrás de Meluar e a finalizou com sua espada, mas antes de partir, Alice lhe abraçou se despedindo de Amela que conheceu no passado. No fim, ela e Quimera foram petrificados. Alice estava bem ferida, mas ficaria bem. Mesmo assim, ela não estava em condições de lutar. De repente, mais um inimigo aparece. Ele parecia ainda mais forte que Meliur, e o Ri começava em melhor estado, se ofereceu para lutar, e os outros ficaram de suporte. Ela não poderia recuar agora, mesmo que o inimigo fosse muito poderoso. Quando estava prestes a confrontá-lo, e o Ri sentiu uma mana familiar vindo dos céus, e de repente Setsu caiu no campo de batalha. Setsu apareceu e depois das empolgações de Uri e seus amigos, ela estava pronta para o combate. Setsu lembrou de seu mago sombrio, era o mesmo que tinha invadido o castelo de Desastre. Kagero não sabia o porquê de Setsu se importar com os fracos e disse que somente os fortes poderiam impor sua motivação nos outros, mas Setsu disse que iria salvar o mundo somente porque queria fazer isso. Enquanto isso, Oroinu estava atacando o exército humano também, mas Mineko e Shironeko apareceram para lidar com sua antiga irmã mais velha. Elas não queriam lutar, mas Kuronoi apareceu ainda mais maléfica do que antes. Kuronoi era rápida com suas espadas, mas como as irmãs trabalharam bem juntas, conseguiram derrubar a inimiga. Quando acharam que estava tudo acabado, elas foram surpreendidas por o braço de Kuroinu, feitos da magia negra, que agarraram Mineko e derrubaram Shironeko. Kuroinu também quebra seus limites, assim como Meluar, ficando muito mais forte deixando o combate a favor dela. Contudo, as irmãs tinham ainda o poder secreto, a fusão geral. Ambas se tornaram uma só, e com esse poder era fácil derrotar Kuroinu. Elas se tornaram muito mais ágeis e poderosas que a ninja das sombras, que teve em seus braços de magia negra cortados e caiu sem forças. Kuroinu teve irmãs um dia, mas já havia renunciado esses sentimentos a esse ponto, e antes de perder as forças, disse que tinha noite de relação pelas duas. Contudo, a guerra ainda não havia terminado, então Mineko e Shironeko partem para ajudar o resto dos demônios, mas um dos aliados de Thoma, Buidos, estava lidando sozinho com um portão de demônios, pois era mais duro do que aço. Contudo, Ro aparece para lidar com ele, percebendo sua força. Ele era realmente feito de ferro, e disse que foram os humanos que fizeram isso com ele, por isso lutava ao lado de Thoma para destruir esse mundo. Roa disse que isso era loucura e que Thoma não podia fazer qualquer coisa, mas Buidos disse, assim como os humanos que fizeram experimentos neles, Thoma tinha poder e poderia fazer o que quisesse com ele. Mesmo Roha sendo ágil, Buidos tinha um técnico no qual manipulava o ácido do seu corpo, fazendo ele dividir completamente seu corpo em diversas partes mental. Com isso, Roha não conseguiu atingi-lo e tinha muito mais poder destrutivo, fazendo ela cair novamente, mas Roha não desistiria fácil assim como Buidos arriscaria sua vida por Thoma. Roha não se importava de arriscar sua vida a Setsu. Roha faz uma transformação geral, ficando muito mais resistente e raivosa. As bolas de aço continuavam atingindo, mas ele ignorava todos como se fosse nada, recuperando o controle do combate enquanto batia com seus punhos em Buidos, mesmo ficando cada vez mais resistente. Contudo, Buidos aproveita que Roa está em cima do seu corpo e perfura com os espinhos metal, mas mesmo assim ela continua batendo nele até seu corpo rachar completamente. Isso fez perceber o quão determinada ela era, e quando caiu, Buidos curou com sua magia e caiu logo depois. Roa não entendia o porquê, mas ele respondeu que, assim como ele, ela poderia viver com seu orgulho, ela carregaria o dele também consigo. Enquanto isso, o combate entre Setsu e Kagero estava esquentando. O duelo de espadas estava completamente no controle de Setsu, pois mesmo com a magia das sombras, Kagero não consegue controlar os movimentos do herói. Setsu sugeriu que ele chamasse Thoma de uma vez, mas assim como os outros, Kagero tinha seu quebrador de limites. Com seus poderes, Kagero adquiriu uma armadura das sombras e disse que não arriscaria sua vida para acabar com Setsu e lutar por Thoma. A armadura era poderosa, pois absorvia energia dos ataques até mesmo da espada de Setsu. Então Setsu disse que para
quebraria logo essa armadura de que Kagero tanto se orgulhava. Setsu usa seu golpe de espada voadora, uma rajada tão poderosa que fez a armadura das sombras em pedaços. Mesmo assim, o inimigo não desistiu, pois ele foi criado para lutar e disse que pessoas como Setsu, que viviam na luz, nunca entenderiam isso. Ele não pode perder. Setsu achava isso uma grande idiotice e finalizou Kagero com um poderoso ataque de sua grande lâmina. Toma sentiu que todos os aliados haviam perdidos, mas não estava preocupado, pois ele acabaria com esse mundo de um jeito ou de outro. Setsu sentiu a presença de Toma e estava pronta para enfrentar o chefão. Leviatã chegou no castelo de desastre e tudo parecia bem, contudo, Toma apareceu, acabando com todas as esperanças no fim da guerra. Ela estava apenas começando o fim desse mundo. Toma havia deixado Levi e Desastre muito feridas, mas por sorte, Setsu apareceu, o combate entre os dois começou. Eles estavam em outro nível. Os golpes dos dois chegaram a partir os céus. Setsu era muito habilidoso com a espada e por isso, mesmo desarmando, Toma partiu para acabar com ele com seus punhos, mas Toma estava cansado disso e começou o estágio 2. Toma transformou sua espada em um canhão laser, que com o disparo foi capaz de perfurar completamente uma montanha. Setsu não se preocupava em ser atingido com aquilo, mas não poderia deixar que Toma atirasse por muitas vezes com essa arma. Ela partiu para cima ainda com sua espada, mas quando ambos foram para o ar, ele recuperou sua arma. Toma não conseguiu acertar a Setsu com a velocidade de seu laser, por isso mudou a forma da sua arma sagrada para uma melhorada. Isso obrigou Setsu a usar um glutão para engolir o disparo, envolvendo com seu golpe de espada aérea. Os aliados de Setsu apareceram, e quando perceberam que todos estavam a salvo, disse para Toma assistir. Enquanto todos estavam a salvos, pediu para Toma desistir, pois seus aliados já haviam sido derrotados. Toma sentiu seu coração ficar ainda mais amargo, pois ele se lembrou de que Setsu sempre o deixava sozinho. Toma desperta da mais forte das trevas, e Setsu percebeu que esse poder não era dele, era do cristal amaldiçoado. Toma também quebra os limites, atingindo o poder mágico nunca antes visto, e fazendo uma armadura suprema com sua arma sagrada. O combate de verdade estava só começando. A armadura de Toma tinha um poder construtivo imenso, tanto que ele tentou acertar um de seus lasers nos aliados de Setsu, mas ele protegeu com seu grutão. Porém, parte da explosão foi no castelo e por sorte eles estavam a salvo por conta da barreira de mana que todos fizeram juntos. Era hora de Setsu dar o troco e com velocidade extrema, ele dispara inúmeras rajadas de espadas voadoras, destruindo completamente a armadura de Toma e finalizando com um corte no peito. Ao cair, Toma se lembrou de todos os momentos em que teve com Setsu, que agora estavam no passado, o cristal amaldiçoado fazendo ele pensar que Toma era o real herói dessa história e por isso o levantou com força total, usando o resto da vida que estava em seu corpo. Toma despertou uma arma sagrada ainda mais potente e quando disparou, Setsu teve de usar toda a sua força para proteger do poder destrutivo, mas não conseguiu e caiu. Contudo, Toma ainda não era páreo para ele. Setsu usa sua magia dimensional, assim como Toma para prendê-lo e impedir ele de usar sua arma sagrada. Com o glutão, Setsu faz uma prisão devoradora de terra para devorar a essência de Toma. Toma achou que Setsu odiava e que morreria sozinho. No fim, ele só queria estar ao lado de Setsu, mas depois ele acorda com seu colar quebrado. Setsu nunca quis matá-lo, ou devorou a maldição que estava nele. Toma fez coisas imperdoáveis e não sabia se poderia ser uma pessoa normal um dia, mas Setsu pediu para que ele se redimisse. Ele teria todo o tempo do mundo para isso. No fim, a punição de Toma recebeu foi usar toda a sua mana restante para mandar os colegas de classe de Setsu de volta para o seu mundo. Essa decisão foi tomada apenas por causa de Setsu, que sabia que se caso Toma ficasse sem mana, não seria mais uma ameaça. Setsu realmente protegeu Toma até o fim. Ele mandou todos de volta, mas não partiu também. Ele queria que sua redenção começasse agora nesse mundo e faria tudo para isso. Toma e Setsu se despediram, dessa vez, com a esperança de se verem novamente. Setsu saiu uma jornada junto com Yuri por esse vasto mundo. Leviatã estava mantendo os mares em paz. O reino demoníaco ainda estava sendo reconstruído com sucesso, e Hori sua barraquinha de lula frita também. O reino das feras ganhou novos comandantes, Roa, Mineko e Shironeko. Aquele mundo é vasto e cheio de coisas novas para serem exploradas, e a jornada de Setsu e Rui está só começando.